Olá, Psi, seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Eline Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o quarto vídeo da nossa série sobre esse livro aqui, Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck, na sua terceira edição, ok? Então eu estou fazendo uma série de vídeos para trabalhar os destaques, aquilo que é mais importante que ela traz sobre a prática clínica em terapia cognitivo-comportamental. Inclusive esse livro, ele foi usado também como base para o meu curso online de TCC Passo a Passo, um curso pensado para você, né, que é aluno de psicologia ou que já é psicólogo formado, mas que ainda não fez um curso, que está atuando baseado na leitura de livros e tudo mais. Então, se você quer aprofundar o seu conhecimento, não apenas teórico, mas prático também da terapia cognitivo-comportamental, eu deixo o meu convite, o link desse curso vai estar na descrição desse vídeo e ele vai contribuir positivamente aí para a sua prática clínica em TCC, ok? Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 4, a relação terapêutica, que é um tema que eu adoro. Bora lá comigo então? Bom, então nesse capítulo, né, a Judith Beck ela vai reforçar muito a questão da relação terapêutica, né, que é justamente a base do trabalho em TCC e a base do trabalho em terapia, independente da abordagem que você tenha. E uma coisa que ela traz de destaque, que é importante, né, é a gente sentar na cadeira do cliente. Ela não usa essa terminologia, mas eu estou usando, que é uma ideia de que eu me colocar no lugar dele, eu entender, né, como que eu gostaria de ser atendido, como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse ali diante de uma outra pessoa para falar das minhas dores, das minhas dificuldades, né? E isso, essa sensibilidade, ela é muito importante. Muitas vezes eu vejo, né, alguns profissionais da psicologia que vestem, né, a capa do suposto saber, e aí eles acabam assumindo uma forma, né, muito formal de atender esses clientes, de se aproximar dessas pessoas, e aí isso pode causar já um estranhamento nessa relação terapêutica. Afinal de contas, nem todo mundo que vai buscar a terapia já passou por um processo terapêutico, né? Então, muitas vezes, ele vai ter alguns conceitos, vai chegar mais desconfiado ou vai chegar mais fragilizado. Então, é importante a gente ter essa escuta, fazer desse ambiente um ambiente acolhedor também, né? Então, a gente trabalhar esse cuidado. Mas além de tudo isso, né, o que eu quero destacar nesse vídeo não são os aspectos para necessariamente fortalecer a relação terapêutica. Você pode dar uma lida, né, nesse livro e no capítulo 4 que vai contribuir significativamente, mas algumas coisas que a própria Judith destaca e que eu também percebo na minha prática clínica e também supervisionando outros psicólogos, que são desafios, né? Aquilo que desafia, aquilo que impacta diretamente a relação terapêutica, né? E um dos grandes desafios e que muitas vezes vão nos pressionar enquanto terapeutas é quando a gente está lidando com um sistema de valores pessoais, né, e de várias ordens muito distintos dos nossos clientes, ou seja, a nossa visão de mundo, né, os nossos valores pessoais, posicionamentos políticos, posicionamentos religiosos, orientação sexual, né? Então tudo isso podem representar desafios de ordem pessoal para o terapeuta. Apesar da gente já saber e a gente estudar isso na faculdade, isso ser reforçado sempre, né? A gente tem a máxima de que a gente não está num papel de julgamento. Mas ao mesmo tempo, como aquilo é uma relação humana, muitas vezes a gente pode ser atravessado, né? Algum gatilho nosso pode ser apertado. Então é importante também a gente estar atento a algum tipo de mudança de afeto. A gente está ali com o nosso cliente, mudou o nosso afeto, observe, né? Observe porque tem alguma coisa ali, acenda a luzinha amarela ou a luzinha vermelha para ajudar você a entender de fato o que está acontecendo, quais tipos de atravessamentos estão ocorrendo. É só uma questão de choque de valores ou ativou crenças mais profundas também em você. Isso precisa ser avaliado, ok? Então, além, né, já que eu tô falando da questão das crenças, a gente pode ter o quê? Crenças super negativas e crenças super positivas sobre o nosso papel enquanto terapeutas. Então, eu posso ter uma crença negativa de que eu sou incompetente, incapaz e que eu não vou conseguir agregar positivamente na vida do meu cliente. Então, quando eu recebo um feedback negativo, quando eu noto, né, uma mudança ou quando
ele oscila. Então, eu já uso isso muitas vezes como evidência de que eu sou incompetente, de que eu sou incapaz, de que eu não vou conseguir, né, entregar um bom trabalho para o meu cliente. E bom, parte disso precisa ser avaliado. Mas como que a gente faz essa avaliação? A gente busca fazer isso de uma forma mais global, né? É só esse cliente que te deu esse feedback ou os clientes te deram esse feedback, né? Esse feedback, essas mudanças são esperadas, né? São sintomáticas. Então, tudo isso eu preciso estar atento para eu não trazer tudo para mim, mas ao mesmo tempo para eu não empurrar tudo para o cliente. Nem tudo é sobre ele, nem tudo é sobre mim. Então, é importante a gente ter essa clareza e entender, né? Então, enquanto terapeutas também, não adianta só a capa profissional que a gente vai vestir, mas também é importante a gente ficar atento a esses outros aspectos, a essas outras nuances que podem estar presentes. E Eliane, qual que é a crença, então, super positiva que você falou? É a gente se colocar, né, vestir a capa de salvador ou salvadora, né? Então, a gente acreditar que nós precisamos a todo custo salvar, né, a vida do nosso cliente, às vezes dele mesmo. E aí a gente assume, né, uma postura mais diretiva, né? A gente cria expectativas adicionais, né? Quer que ele evolua muito rápido, que ele evolua positivamente, tem dificuldade de lidar com as oscilações que são normais e que são naturais. Então, esse cuidado também precisa se ter, né? Além disso, eu preciso investir o quê? No meu conhecimento técnico. É importante que eu tenha o quê? Né? Um arcabouço de conhecimento que ancore, então, toda a minha prática clínica. E se eu não souber algo, ok, não tem problema nenhum. Busque ajuda com outros colegas psis ou busque ajuda com o supervisor, faça um curso, né? Como no caso eu já disse no início desse vídeo, existe também um curso meu nesse sentido. Então vá se capacitando. Avalie também, né, uma questão de você investir também em boas habilidades sociais, da escuta, do acolhimento. Ela destaca algumas características, né, que são importantes para a gente ter também. Então, são várias coisas que são importantes da gente fazer uma avaliação. E por último, né, a Judite traz um aspecto muito interessante aqui, né, no livro dela, nesse capítulo 4, que é justamente quando existe, né, aquela pulguinha atrás da nossa orelha, ou melhor dizendo, né, quando existe aquela perguntinha que vem assim: nossa, muitas vezes esse paciente ele demanda muito de mim, né? Então, qual cliente eu gostaria que não viesse hoje? Ok? Então, muitas vezes a gente vai se deparar com esses sentimentos. E aí, o que ela recomenda? Você usar as técnicas da TCC. E aí ela traz algumas estratégias. Primeiro, avaliar e responder as cognições sobre os clientes ou sobre esse cliente especificamente, criar um cartão de enfrentamento, né? Além disso, verificar as expectativas em relação a ele, como eu falei, né? Expectativas saudáveis, entender que as oscilações fazem parte, ou entender que determinados comportamentos são sintomáticos mesmo do transtorno. Então, por exemplo, se você está lidando com um cliente com transtorno de personalidade, vai se manifestar aspectos da relação dele com você, né? Então, muitas vezes, de uma fala mais hostil, de uma fala mais agressiva ou de uma fala mais desdenhosa, dependendo daquilo que você estiver tratando, né? A Judite dá o exemplo de uma cliente dela, narcisista, que falou com ela: olha, eu esperava que a minha terapeuta fosse mais inteligente do que eu. Bom, ela tá falando da Judite Beck, né? Então, claramente, a gente está vendo que isso é sintomático e não necessariamente representa sobre o terapeuta. Verifique também as expectativas em relação a si mesmo e certifique de que elas são realistas, como eu falei, né, sobre a capinha aí de salvador ou de salvadora, que muitas vezes a gente se exige colocar. Especifique a sua preocupação e conceitualize, então, o que o cliente faria ou não diria na sessão ou entre as sessões, que poderia ser um problema, que crenças estariam subjacentes a esse comportamento. Então, ajudar a perceber não só os meus aspectos de crenças também, mas isso também servir como uma questão para a própria conceituação, né? Então, se esse é um comportamento padrão dele, isso também é importante para a gente trazer para a conceituação e isso agregar, então, valor no nosso plano terapêutico, ok? Cultive uma posição não defensiva de curiosidade,
Ou seja, esteja aberta a ouvir mais, a entender mais sobre isso que está acontecendo dentro da relação de vocês, defina limites apropriados com os clientes, né? Então, a Judite até traz um exemplo de uma paciente altamente demandante, né? E muitas vezes a gente vai precisar acolher os nossos clientes nas demandas dele, né? Que vão para além, né? Que são entre as sessões, mas ao mesmo tempo, né? Muitas vezes a gente precisa pontuar porque a ideia da TCC é que ao final ele se torne o seu próprio terapeuta. Então a gente também precisa contribuir para que os nossos clientes consigam responder, gerenciar as suas emoções. Claro que a gente não vai exigir isso dele no início, né? Porque ele nem tem os recursos e as ferramentas necessárias. Mas com o passar da terapia, a ideia é justamente a gente contribuir nesse sentido, né? Para que ele consiga, então, fazer o percurso de uma forma mais autônoma, ok? Trabalhe na aceitação do seu próprio desconforto emocional, ok? Então, a gente nem sempre vai sentir só emoções positivas quando a gente se torna terapeuta, então muitas vezes a gente vai ser atravessado, foi atravessado, avalie então, tá? E tenha bons autocuidados durante o dia, por exemplo, respirar profundamente, dar uma caminhada, ligar para um amigo, fazer uma prática curta de mindfulness, comer de forma saudável, etc, etc e tal, né? Então esse autocuidado também é importante, porque se eu sempre estou atendendo dentro de um limite de cansaço, isso interfere também na minha habilidade da escuta, do acolhimento, de estar mais disposto, de estar mais aberto, porque eu fico ali o tempo todo brincando com o limite do estresse, né? Então tudo isso interfere também no meu humor e pode também fazer com que, diante de clientes que são mais demandantes, né, essa animosidade, esse desconforto muitas vezes crescer. Quando eu falo animosidade, não é agressividade não, né? É aquela sensação mais negativa mesmo. Então são pontos que a gente precisa se atentar, preocupar, né, e sinalizar. Todos eles, né, possuem estratégias, possuem soluções, e aí eu espero que esse vídeo tenha agregado, né, e deixe também o seu comentário. Já passou por algum destes desafios, né? Como que você lida também com esses desafios? Contribua aqui nos comentários e no mais, desejo muito sucesso para você. Aproveite também, se você ainda não acompanhou os outros vídeos, vai aparecer aqui o link para você não perder nada dessa série que tá muito bacana, ok? Aguardo você então nos próximos vídeos. Um beijo grande, muito sucesso e tchauzinho!